Sejam bem-vindos a mais um No Divã do Tricolor, certo? Eu sou o Juan Teixeira, psicólogo, e vamos aqui tratar é, de fazer um pós-jogo, né? Analisar as nuances, coisas que passam pelo nosso olhar, né? Numa soma do que são os inúmeros e mais variados comentários de todos os jornalistas e especialistas, né, do esporte, do nosso esporte querido, que é o futebol, né? Antes de começar, esse vídeo tem o apoio de Psicosampas. Você que está em busca de paz, alegria, calma, tranquilidade na vida, faça terapia. Ligue para 011 98076 6509 e agende a sua consulta. No caso, sou eu mesmo, o terapeuta, tá? Então sejam bem-vindos, né, a essa modalidade, né, de cuidado, à terapia, certo? Bom, começamos aqui, né, com um jogo onde, né, vinha sendo uma grande tortura jogar o Campeonato Brasileiro, né? Acho que eu não vi a equipe tão tranquila, né, tão concentrada, né, dedicada a jogar um jogo do Campeonato Brasileiro. Posso estar até exagerando, mas eu acredito que eu senti essa leveza num jogo contra o Atlético Paranaense lá nas primeiras rodadas, quando no Morumbi, que a gente ganhou de 4-0, eu acho, né? E aí, sim, aquele jogo a gente jogou com, né, com como se fosse o jogo mais importante do momento. Como foi esse, né? É, acho que, né, interessante a escalação do Rogério, né? Acho que ele bota o time titular, né? Então ele não deixa, né, o anímico cair do time, no sentido de competição, né? Ele não deixa, né? Então entrou o mesmo time que jogou contra o Flamengo com uma grande mudança, né, nas laterais, né? É, falando ainda do Rogério, né, nessa ideia da competição dele, né? É, quando o Rogério fala da instituição, fala da importância dele, do quanto que ele conhece o São Paulo, né? Às vezes eu venho aqui com um olhar assim, de, tipo, às vezes eu acho que ele pega demais, ele força e não sei o quê. Mas sabe, quando a gente está falando de uma instituição, né, e a gente já falou disso, né, que ela tá adoecida, a gente já sabe disso, né, a gente percebe, né, como a diretoria se movimenta, como são as coisas, como o diálogo é estranho, né, nas relações, como as coisas vão se desenvolvendo, né. Então, de algum jeito, parece, né, que ele dá uma compensada, né, quando ele apela, assim, né. Então, quando né, ele fala, se não ganhar eu vou sair, ele já começa a tocar em assuntos de dispensa, de renovações e tudo mais, né, que você fala, não, peraí, isso não é para fazer agora. E realmente, né, eu acredito que não. Não é, se você for pensar, do ponto de vista da saúde mental ali dos atletas, dele mesmo, né, de estar se expondo, enfim, né, aqui ó, né? Então, mas a impressão que dá é sim que ele puxa essa corda muito porque lá o diálogo, se for mais ameno, não alcança o sentido, né? Então ele apela, né? Eu sempre acho isso um risco, eu sempre falo isso, né? Acho que isso é mais um sintoma de que a instituição não tem um diálogo tranquilo, não tem um diálogo bom, né? Então tem que ser tipo, né, as duras penas, né? Então apelando, né? Para que as coisas continuem, né, num alto nível, né? E então ele coloca o time titular, né, com uma mudança muito importante, né? Ele troca os experientes, né? Então ele tira o Reinaldo, né? No caso o Reinaldo não joga, né? E tá suspenso. Agora não sei o motivo porque o Reinaldo não tá jogando, eu falhei aí. Mas jogou o Rafinha, certo? Como o lateral mais cadenciado e o Wellington na esquerda, né? Felipe Alves titular de novo, né? E junto com o Diego, Léo e agora o Pablo Maia, depois dessa partida, eles estão formando um núcleo, né? Um quarteto ali
né, que defende um miolo de muita segurança, né? O Pablo Maia está evoluindo muito o jogo dele, né? O Wellington e o Rafinha, né, com Alisson, Nestor, Patrick e o Caleri, né? Então, assim, primeiro, né, vou falar de cada jogador e falar um pouco do que foi o jogo, né? Felipe Alves. Felipe Alves, titular, certo? 1 minuto de jogo. Nem isso, acho. 30 segundos, 40 segundos. Saiu na cara do gol. O Jô deixou alguém na cara do gol lá. E ele defendeu, certo? Defendeu com muita segurança, muito ligado, né? A gente poderia ter tomado esse gol. E esse gol essa chegada ela fez muito sentido porque a gente eliminou os caras e os caras iam dar uma bafa, né? E quando o Felipe Alves faz uma defesa de muita coragem, né? Ele sai do gol bastante, né? E fecha o ângulo, né? Dá o corpo para defender, né? E acho que essa já é uma mensagem assim de que o jogo seria um outro jogo, uma mensagem inclusive de que a gente voltou a defender melhor, né? Já tem uma segurança mais defensiva, certo? Então, o Felipe Alves, essa foi a grande coisa que ele fez no jogo. Ele praticamente, como um bom goleiro faz, né, ganha jogos, né? Ganha jogos em lances discretos, né? Não é goleiro ganhar jogo quando pega 5 pênaltis e 10 defesas, né? Não, é em lances decisivos, porque time grande a bola vem pouco, né? Então, a concentração do cara tem que ser maior, né? O cara no time pequeno é bola direto, né? Que nem o goleiro do Ceará, várias defesas, mas, né? Não tem como, né? O time grande vai oferecer mais riscos, né? Para um time menor. Então, essa defesa mostra o quanto que esse cara, né? O que a gente vem falando, né? Da fortaleza mental desse cara e o quanto que ele transmite isso para a equipe, né? Os dois zagueiros, né? Diego e o Léo. O Léo, um partido impecável, não dá pra falar nada do cara, meu. O cara jogou o fino da bola, né? Mais uma partida desse jogador que é muito regular, né? Irregular para excelente, né? Então, tô gostando muito da confiança que o Rogério tá dando pros dois zagueiros, né? Porque eles estão realmente muito firmes, né? Uma menção a fazer do Diego. Acho que o Diego, ele tá no jogo mesmo, ele alinhou a sua sintonia. Mas ele tá com, vamos dizer assim, um nívelzinho acima de ansiedade, né? E tá chegando muito firme nas jogadas, né? Eu não sei a opinião de vocês, mas na hora do lance, né? Que ele janta o cara, né? E o juiz não dá pênalti. Eu aqui de casa, assim, olhando o jogo, na hora, assim, eu achei que foi pênalti. Achei que tinha sido pênalti, né? Porque ele vai muito assim, aí eu falei, não tem como não ter encostado em nada, né? E com a força excessiva que ele foi, né? Qualquer coisa que encostasse, realmente o cara poderia cavar o pênalti, né? O juiz não deu, né? Também, né? Acho que tudo bem, né? Não é um lance também que foi, nossa senhora, né? Mas aí depois no jogo mesmo ele foi, né, aliviando, né? Teve uma hora lá que ele discute com o Patrick, assim, né? No lance do escanteio. Achei que foi, não sei, são ajustes, né? São ajustes. Vamos falar agora do Rafinha, né? O Rafinha. Pra mim, o Rafinha foi o melhor jogador do primeiro tempo, né? Pela cobertura, por todas as saídas de bola, por como ele dava, como ele era uma válvula de escape, assim, o jogo tava meio apertado na saída, eu tocava nele, ele ou dava de primeira, ou matava a bola com muita qualidade, né? E além de estar sempre falando com o juiz, né? Que é uma coisa muito importante, né? O juiz, inclusive, ele ficou um juiz muito inseguro, né? Que ele acabou levando, assim, se perdeu, né? Com as demandas do jogo. Mas muito também, né, de coisas que foram a favor do São Paulo tem a ver com o Rafinha, com como ele estava sempre presente ali, né, falando com o juiz, dando sua versão, né, e ele é bom nessa resenha, né, ele, assim, do jeito que ele está sendo cuidado no São Paulo, né, que ele joga alguns jogos, então ele chega cheio de energia, cheio de coisas. Mesmo assim, ele passou mal, né, no final do primeiro tempo, olha isso.
Quando ele passou mal no primeiro tempo, eu tive a pachorra de ir lá no aplicativo de temperatura, né? O time dela hoje tá um solzinho, tá, né? Tô até de camiseta e tal. É, eu olhei lá pra ver como é que tava a temperatura em Fortaleza, né? E estava 29 graus, com sensação térmica de 32 graus e uma previsão para noite estar com 25 graus. Então assim, os caras estavam jogando num calor assim, surreal, né? Surreal, né? Surreal, né? E vale mencionar e prestar atenção, né, no gol. Eu acho que é legal esse, porque assim, o Rafinha não subiu nenhuma vez. Ele ficou guardando o Mendonça, né? E o Mendonça, quando ele subia, ele pegava o Mendonça lá no meio-campo, né? Já atrasava a corrida do cara, né? E a única que ele subiu para dar o overlap pro Alisson foi a bola que o Alisson cruzou e aí deu aquele perreco, né, com o Patrick, a bola, o Cagliari chutou no gol, aí deu um rebote, o Patrick cruzou, o Cagliari fez o gol, ou seja, que o Rafinha subiu, ou seja, o Rafinha subiu no momento muito correto, né? Então assim, quando o Rogério faz essa, né, propõe o Rafinha como o lateral experiente, a gente pode lembrar de como foi a atuação do Reinaldo como um experiente ali contra o Flamengo, né? Que foi de muito desequilíbrio emocional. Como eu falei, ele irritou o De Arrascaeta e a gente tomou um gol, né? Né, acho que a gente acendeu um cara que tava ali na manha e tal. E o Rafinha, pelo contrário, né? Ele também foi um grande suporte ali para toda a equipe, né? Para todos os jogadores, né? E tanto nas discussões como no momento certo de atacar, no momento certo de defender, né? Então, é um grande jogador, lógico, né? Ele tá super veterano, né? E acho que a substituição foi correta, né? O cara já passado mal e tal. E, e realmente acho que, né, o Igor Vinícius, né, que entrou no lugar, né? Já falando das laterais direitas, né? Ele também tá um jogador muito regular, né? Você pode acreditar que você pode confiar, né? Que ele vai entrar e ele vai correr pra caramba, né? E ele vai dividir, ele vai chegar na linha de fundo, ele vai fazer boas ações, né? Então, é um jogador já que ele já superou, né, o nível aquele limiar entre o jogador que a gente não sabe o que vai acontecer e um jogador que realmente a gente já tem uma confiança. E isso é muito importante para posições mais defensivas, laterais, né, de zagueiros, né, posições que não são da estrutura do time, né? Então, né, Felipe, Rafinha, Diego, Léo e o Wellington, né? O Wellington, poxa, também é um jogador muito confiável já, apesar da pouca idade, do pouco tempo de profissional, né? Eu acho que ele está no segundo ano dele, né? Que ele veio com o Crespo, né? E é um jogador assim que ele resolve, né? Você fica despreocupado, né? Despreocupado da marcação, despreocupado de como ele sai jogando, despreocupado dos cruzamentos, do chute no gol. Ele sempre dá um chute no gol. Isso é muito importante, né? Como é que do balanço dele, né? Do ofensivo, defensivo, ele tá sempre ali, né? Ele tá sempre ali, às vezes ele faz cobertura de último homem. Ele é um jogador que, né, ele tá se demonstrando, né, um grande concorrente para jogar a final, né? Porque, de fato, esse time que o Rogério já montou hoje, ele tá fazendo aprontos, né? Provas para ver quem vai jogar a final, né? Então, acho que alguns jogadores estão dando sinais assim de que sim, outros que talvez, né? Então, chegamos aí no Pablo Maia, né? O Pablo Maia tá se desenvolvendo como jogador, recuperando a confiança, né? Oscilou. Mas a coisa do chute no gol dele coloca ele como um volante, né? Um 5 muito diferenciado, né? Porque ele precisa de pouco espaço para bater forte na bola. Né? Teve um dos chutes dele lá que ele tava com poucos passos. Na hora, olhando o jogo, você fala assim: não precisa nem chutar, né? Agora, calma, né? Mas ele bateu e foi no gol, foi forte. O goleiro teve que espalmar, não conseguiu segurar. Né? Então, e fora defensivamente, tocando a bola, né? Teve uma hora lá que bateu boca com os caras, né? Então, assim,
O cara tá inteirão, né? Crescendo num momento muito importante, né? Dessas posições, com o Gabriel Neves lesionado, né? Com o Colorado que não se ambientou muito ao clube, não sei, não, né? Assim, né? O cara chegou esse ano, né? Veio de um outro país, de um outro futebol, né? Tá morando em outro país. A adaptação de alguns jogadores ela pode ser até um pouco mais longa, né? Eu gosto do futebol do Anderson Colorado, né? Eu acho que você vê que ele tem qualidade, né? Tem tamanho, tem elegância, né, para jogar. Mas precisa de sequência, precisa de um monte de coisa que não tá dando, né? O São Paulo tá num nível muito competitivo, né? Um nível que o Rogério propõe, né? Muito competitivo. Então, todo jogo é uma decisão mesmo, então não tá dando para, né? E no momento que ele podia ter revezado, ele optou por não revezar, né? Que também é uma proposta do Rogério, né? Da coisa sempre tá a milhão, né? Então, poxa, o crescimento do Pablo Maia, acho que foi muito importante nesse momento, está sendo muito importante, né? Ainda, é, né, tem coisas a desenvolver, óbvio, né? Mas comparando ele com ele mesmo, hoje ele fez uma das melhores partidas com a camisa, né? Vamos pensar que teve aquele boom, né? Logo que ele surgiu, depois ele teve uma queda muito grande, aí depois teve um mais ou menos, e hoje ele chegou num, né? Então, assim, foi uma defesa muito bem estruturada, tava todo mundo muito bem seguro, né? Aí vem o meio de campo, né? Alisson, Nestor e Patrick, né? Então, vamos falar do Rodrigo Nestor primeiro, né? Rodrigo Nestor, ele, com esse esquema, né? Tá jogando. Ele não é um segundo volante, né? Meio. Parece que eles estão em quatro em linha, mas na verdade é o Pablo Maia atrás e três na frente, né? Com dois na frente, né? O Rogério, ele põe o time pra frente, né? Claro que todos com funções defensivas, lógico, né? A gente assiste aí ao Flamengo, por exemplo, né? Que joga com um monte de gente na frente, mas todo mundo com muita função defensiva, né? Os atacantes com muitas funções defensivas, fazendo muitos desarmes, interceptações, né? Dividindo, enfim. Acho que é por aí que a gente tem que ir, né? Com um monte de gente na frente, mas que todo mundo defenda, né? Então, ele ali hoje, essa função dele é de camisa 10. Um cara tá jogando de camisa 10. Ele é o 10. Ele vem pelo meio e ajuda, né, ajuda a manter a posse, né? Então, esse é um ponto, né? Porque ele ajuda a manter a posse. Você não vê ele dando uma bola enfiada, né? Às vezes esse é ajudar de manter a posse. Hoje ele me lembrou um pouco o Ricardinho, mas não o Ricardinho na fase ofensiva, na fase de frente pro. Quem viu o Ricardinho, né? Nossa, um jogador desaço, né? Foi pra Copa do Mundo e tudo, né? Mas que é o que? É o meia que, quando recua, ele libera o espaço para quem está perto dele, para os volantes laterais. Isso ele fez hoje muito bem, né? Muito bem mesmo, né? Ele encostava na bola, ele dava redondinha, com pouca força, né? Certinho. Mas muito pouco, né? Producente, assim, muito pouca produção para os atacantes, né? Ou para os colegas meias nas pontas, né? Então, né? É um pouco, né, do que vem esses jogadores da base atual do São Paulo, né? O Igor Gomes, o mesmo Gabriel Sara, né? São jogadores que eles trabalham muito bem essa posse de bola, mas não tem assim, não agride muito o adversário, né? Não cria muito assim, né? Eu acho interessante, né, até fazer uma menção, né? É um jogador que também está se reinventando e a mim me parecia que já estava aposentado, que é o Ganso, né? O Ganso, agora eu não sei, ele tá correndo, né? Ele se mexe, né? E ele toca sempre agredindo o adversário, né? Então tem essa. Falta um pouco, talvez, não sei, da mentalidade, ou realmente é parte do processo aí né, da construção do time do Rogério, né? Mas ele fez toda a função hoje, né, de extrema importância de manutenção. Tomou amarelo e foi substituído no segundo tempo, pro segundo tempo.
acho que corretamente, né? O juiz estava muito inseguro e para compensar ou fazer alguma coisa era algo muito possível que acontecesse, né? E entrou o Galopo, né? Entrou outro 10, né? Então outro 10 com uma outra ideia. É, de faz um pouco isso da posse, mas muito mais de tentar construir, de arriscar, né? E não arriscar, errar, né? Isso falando da construção, fora as finalizações, né? Que ele já. O cara já meteu a cabeçada na trave, um chute que se fosse outro jogador do São Paulo com a mentalidade, né, que desses jogadores que tiveram como técnico o Diniz, que tiveram como técnico depois o Crespo e que estão, né, esses que estão aí há um tempo no São Paulo, eles preferem sempre o toquinho, né? E o Galopo é uma compra é um jogador de 8 milhões de euros, né? Que a gente comprou do mercado argentino, um jogador em ascensão. Então ele é um cara diferente, né? Ele não tá muito preocupado em fazer essa posse. Ele é um cara que tem uma força mental suficiente para propor o jogo dele, independente do que está acontecendo. Então, ele precisa de sequência, precisa ser treinado, né? Para o time ir com ele, porque o que ele propõe é um futebol de um outro nível, né? De um outro patamar. Né? Por mais que hoje ele tenha errado, né? Mais do que o comum e tudo mais, mas não tem como o cara entrar 45 minutos, um camisa 10, né? Que é o que vai pensar a armação do jogo todo, né? Não dá pro cara em 45 minutos transformar os companheiros, né? Ele precisa de tempo. Mas ele dá muitos sinais, né? De que é um jogador muito diferente, né? Muito mesmo, assim, muito acima, eu acho, né? E... Então, né? Aí foi isso. Bom, o Alisson, né? O Alisson é, é um grande, né, apoio para a equipe no sentido que ele corre por todos, né? Então ele é um jogador muito altruísta, né? Então você vê, ele não tem uma vaidade assim, né, de querer fazer a coisa por ele. Ele faz pelo time. O Rogério, como eu já falei, ele precisa desse jogador, mas só que nesse jeito que tá jogando o time, é, não é não é assim uma dependência, né? É, é uma função mesmo, né? Um dos alas tem que correr, vir e voltar, né? Sabe? Se a gente esbanjasse de poderio técnico, acho que esse jogador poderia sair. Mas como não é o caso, de poderio técnico e físico, né? De aguentar fazer todas as funções. Como não é o caso, o Alisson ele compensa um pouco, por exemplo, algumas não mobilidades de outros jogadores ou um pouco dos espaços que são criados por ter bastante gente na frente, né? Então, e ele sempre tira uns cruzamentos importantes, tanto que o gol, né, saiu do pé dele, né? Porque aí, né, pipocou, depois voltou, né? O primeiro gol. Então é aquele jogador super discreto, super de esquema né, e que é difícil entender um pouco o futebol dele, né? Mas para uma acaba sendo muito útil, né, para uma estrutura da equipe, né? Do outro lado, o Patrick, né? O Patrick ele deu o passe do gol, cruzamento muito de qualidade, né? Então decidiu, né? Decidiu. Como ele tá aí para isso, né? É, e, e ele vai fazendo o jogo dele. Ele, né? Ele é um jogador muito malandro, né? Ele encurta os espaços, né? Ele marca, ele cobre, ele, né, não erra o passe. Quando ele erra o passe, ele atrapalha o cara para não ter um contra-ataque. Mas ele foi discreto hoje, apesar de ter decidido o jogo, né? Mas ele, assim, às vezes eu fico esperando um pouco mais dele ainda, né? O Rogério sempre acaba tirando ele mais ou menos na altura dos 40, que acho que é para dar o ritmo de jogo para ele ir entrando melhor no jogo, né? Porque um jogador como ele, né, com o físico dele e com a maneira que ele se engaja, né, na competição, ele precisa de jogar, ele precisa jogar, né, ele precisa de ritmo. Então ele, né, fez a dele lá e, e, né, e ficou lá, né. E depois ali, né, e o Luciano, né, depois ali foi o Luciano, né, depois eu vou falar das substituições, né. O Luciano ele tá sentindo aí, né? Ele oscila, né? Ele tá oscilando para baixo, né? Agora, né? Ele
né, ele sentiu já no jogo do Flamengo, né? Sentiu a derrota, né? É um jogador que sente diferente, né? As derrotas, assim. Ele e o Reinaldo sente diferente jogos assim. Acho que tem a ver um pouco, sim, com a torcida, né? O jeito que o cara veste a camisa, assim, acaba sendo um pouco torcedor, não quer perder, não sei. Mas, de novo, né? Ele é a chave, né? Para que tudo funcione. E quando ele funcionou, o time fez excelentes jogadas, né? O time fez excelentes jogadas, fez algumas trocas de passe assim que foram. Acho que o primeiro ataque, né? Logo o primeiro ataque, depois dessa que o Felipe defendeu, foi uma troca de passe muito interessante da equipe que terminou no cruzamento um cabeceio do Caleri que foi para fora, assim, né? Então ele é a chave, né? Então quando ele tá oscilando, né, o time carece muito, né? Não, né? E como está agora, né? Eu tava falando, o Caleri, o Galopo podia jogar aí, né? O Galopo podia jogar aí. Mas não, realmente o Galopo tem que jogar nessa do Nestor, né? Que é de 10 mesmo, né? Então essa do Luciano exige mesmo uma coisa do atacante, né? Que foi o Bustos, né? Então o Bustos entrou e fez um gol. Você viu como é, né? E, e como ele foi assim, né? Também já deu uma outra. Como é assim, né? Você vê que ele é um jogador, ele é até meio parecido com o Caleri correndo, brigando. Assim, tem hora que você não sei, na TV eu fiquei com a impressão, putz, será que o Caleri ou o Bustos, né? Então, eu vejo o Bustos, assim, como um jogador, ele, assim, também um jogador de outro patamar, né? Porque o cara, é, ele brigou, né? Guardou sua posição tática. Ainda foi uma atuação discreta, né? Foi uma atuação discreta, mas você vê o que o cara tá propondo no jogo. É isso que a gente tá analisando aqui, né? O que o cara tem na cabeça, né? É o nosso trabalho aqui, de certa forma, né? A gente não tem como adivinhar, mas como eu sempre falo, né? O campo diz tudo, né? Então, você vê que ele trocava com o Caleri. Eu também senti o Caleri mais cooperativo com o Bustos. Cooperativo no sentido de jogar, ficar mais solto para jogar. Porque o Luciano tem aquelas coisas de chilique, né? Então teve aquele lance lá que o Caleri roubou a bola e demorou para bater pro gol, o cara travou, e aí o Luciano veio no meio e pediu a bola para mim, não sei o quê. Isso não sei, isso incomoda, né? Isso você, né? Então, às vezes isso desgasta a relação, né? Você não precisa reclamar tanto de que o cara não tocou a bola assim, entendeu? Você pode, porra, até, né? Não sei, né? Então, acho que ele demonstra assim esses sinais assim de desequilíbrio e que né, quando tá pra bem é maravilhoso, né? Como foi quando jogou contra o América, né? Lá, o cara meteu vários gols lá em seguida, assim, porque tava tipo aceso, né? O cara quis dar uma discutida com ele, ele tipo meteu um chapéu e falou: "Vem, vem". Então, quando está pra cima, o cara tá a milhão, mas quando tá para baixo, ele é tipo é perigoso pra equipe, né? Então, você vê que o Bustos é um cara mais equilibradão, assim. Mesmo ele sabendo que não tá jogando muito bem, ele não ficou tentando compensar. Ele ficou fazendo o dele lá. Né? Eu acho isso muito interessante dos jogadores da escola argentina, né? Uruguaia, assim. Tem um respeito pelo tático, né? Então, o respeito pelo tático ajuda também a se manter emocionalmente equilibrado. Porque você não fica. Você fica falando, não, agora eu vou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquele cara, eu tenho que cair para a esquerda. Então você fica cumprindo a função e fica concentrado em fazer isso, né? E não em entrar em discussões, enfim, em pensar em outras coisas, né? Em falar, porra, o cara não tocou a bola, né? Ficar mais ligado nisso, né? Eu vejo isso, né, nesses atletas, né? E o Caleri, poxa, o Caleri, no último jogo, né? Eu falei que ele precisava fazer alguma coisa com a ferida dele, né? Porque depois que ele machucou aqui,
Ele ficou só numa de brigar e não fez mais gol e não sei o quê. E aí hoje, né, ele apareceu como um curativo, né? Achei simbólico o curativo dele, né? Que é tipo, poxa, né? Não vamos ficar nisso, né? Num jogador só de briga, de combate, de luta, né? Eu aqui, ó, me machuquei jogando assim. Não, sou um cara de ser perigoso, fazer gol, né? De lutar pela bola. E hoje, poxa, que partido do cara, né? A primeira bola lá que ele finalizou e perdeu no balanço. Primeiro o cara deu uma cabeçada lá na jogada bonita, né? No começo do jogo. Depois ele, no gol dele mesmo, ele perdeu uma bola no começo, mas o cara tava ligado, né? Sobrou bum, né? E depois ele continuou ligado e cabeceou que, né? O grafite, jogou os comentários do grafite. Ele falou assim, não, o goleiro nem se mexeu, né? Foi verdade. Ele matou ali, tuque. E depois roubou a bola e também, né? Pra mim foi pênalti. Foi pênalti pra mim do Diego. Foi pênalti também em cima do Caleri, pô. Né? Acho que foi pênalti, pô. Não sei ali, mas também entendi que ele não deu pênalti. O VAR não deu pênalti porque o outro também foi muito duvidoso. Então, politicamente ali, vamos ficar assim expulso. E, né, e no fim das contas, acho que foi até pior pro Ceará, né? Ter o cara expulso. Né? Acho que né, ficou complicado para os caras, né? Mesmo assim, ainda o jogo ficou. Eles, né, foram bastante aguerridos, né? Eles estão bastante aguerridos, né? Eles fizeram uma Copa Sul-Americana impecável, né? Então os caras cresceram como clube, como torcida, como cobrança, né? Claro, né? E né, acho que também é interessante a presença do Jô lá, achei, né? Porque é um cara, né, de uma história grande, né? Então é legal esses jogadores, né? Como foi o Diego Souza no esporte, assim. Esses jogadores que vão para clubes do Nordeste, né? E dão esse tom, assim, né? De força, né? De crescimento, de poder receber, né? No Bahia tá com bastante jogadores assim também, né? E, então, assim, acho, né, que era um jogo dificílimo, na verdade, hoje, né? Que a gente deixou fácil, hein? Né? O Felipe Alves deixou fácil, né? Quando defendeu lá de cara. Porque se tomou 1 a 0 de cara, era, putz, quantas vezes, né? A gente, né, sofria coisas desse tipo, né? E agora não, agora, opa, defendeu, opa, né? Foi sair. Então, o Caleri fez uma atuação magistral, né? Então, ficou faltando o Marcos Guilherme, né? E vou deixar esse jogador por último, né? Porque, enfim, né, a cereja do bolo no aspecto emocional do que eu tenho para falar aqui. Então, o Marcos Guilherme, né? O Marcos Guilherme foi muito útil hoje, né? Entrou muito bem, porque ele também é altruísta. Ele é um jogador como o Alisson, né? Ele tem um espírito altruísta. Então ele entrou na direita, ele entrou correndo, né? Lutando, ajudando. Só que ainda errando algumas coisas muito básicas, né? Do lado direito. Depois ele foi pro lado esquerdo e aí o futebol, parte ofensiva dele apareceu, né? Tanto que ele dá o cruzamento, né? Pra, né, o tapa desse jogador que eu vou deixar por último para falar, pro gol do Bustos, né? Então foi encontrado um lugar ali para ele, né? Então ele entrou 15, 20 minutos aí, né? Um pouco mais, acho, e pôde ajudar o time, né? Pôde fazer acontecer. Então acho, né? É um jogador útil, né? São dos jogadores que estão para ir embora, né? Porque vai terminar um contrato. E acho que vale a pena, né, refletir sobre, né, jogadores altruístas, trabalhadores, né, que vão ser criticados pela torcida porque não cumprem com um papel técnico, né, do qual a gente imagina e tudo mais. Mas pro elenco é muito importante, né? São jogadores que em geral são mais baratos, né? E que aceitam ficar no banco, entra 15 minutos, por exemplo, um jogo como esse, entra 20. Um elenco, né, no Brasil hoje, ele tem que ter uma série de peças, né? Na verdade, assim, hoje um elenco no Brasil ele tem vários cargos, né? E existe esse cargo do jogador veloz que corre por todos e pode ficar no banco, pode ficar vários jogos sem entrar e pode entrar 15 minutos, entendeu? Ele é esse cargo, ele não é mais que isso, né? Se ele fizer qualquer coisa mais que isso, beleza, mas
Ele é desse cargo, né? Então se ele mandar ele embora, vai fazer falta. Precisa de um cara assim. Aí tem na base, né? Se não tem na base, aí vai ter que pagar caro pra um cara desse, né? Então, ou então vai trazer um outro no mesmo nível, deixa o cara aí, né? Então acho que vale essa menção. E por fim, né, cara? Por fim, falar do Igor Gomes, né? Que o Igor Gomes, né? Ele é um bom jogador no que ele se propõe a fazer, que é trocar passe, manter a posse de bola, mais ou menos como o Rodrigo Nestor fez hoje. E ele entrou e aí a gente ganhou o jogo quando ele entrou. Primeiro porque quando ele entrou, a torcida começou a cantar São Paulo, olê, 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 São Paulo. Ou seja, né? Entrou, o cara voltou pro seio, né? A imagem dele lá, né, sofrendo lá aqui no Morumbi, chorando, né? Que a torcida vaiou muito ele. Talvez dê um pouco da dimensão, né? O cara sentiu, né? O cara não é de pé, o cara é ser humano, né? Porque ele era um cara muito. Ele aguentou muito tempo, cara. Nossa. Ele aguentou muita crítica. Na hora que ele arriou foi a hora que foi possível, inclusive. Porque o time também já tinha criado muita estrutura. O Alisson tinha voltado. Então imagina quanto esse cara tava cansado, né? Então, também ele ter saído, dado um pouco de tempo pelas situações, assim, a torcida também pôde analisar de outro jeito a situação, né? E, e aí, né, eu acho que, porra, ele deu uma puta assistência, certo? Que é o passe, é o que ele pode fazer isso, né? Você vê que ele, pô, o cara jogava no meio campo centralizado, foi jogar pelo lado e foi útil, foi importante, né? Também é um jogador de elenco, há esse cargo, um jogador que não machuca, um jogador que tá, não é suspenso, um jogador que entra em campo, ele vai fazer aquela funçãozinha dele de tocar a bola, manter a posse, né? Ele não vai fazer nenhuma cagada assim, né? Um cara que sempre tá ali, ele não vai, você não vai pedir pra ele dar um rolinho, fazer um gol, nunca vai fazer isso, né? Então, e aí hoje ele jogou em outra função. Então, o Igor Gomes vai embora, a gente vai ter que trazer outro, vai ter que comprar outro, vai ter que ver se tem alguém na base para desenvolver, né? E muita da fortaleza, né, do Flamengo, por exemplo, né, que é um time, um exemplo, né, de como gerir o elenco, os caras estão juntos há muito tempo, né? Então, se o Rodinei, né? O Rodinei hoje é titular, cara, e tipo, útil, veloz, né, tal. E o cara era também achincalhado, aí foi emprestado, voltou, né? Então são cargos que são importantes, né? O Igor Gomes, ele não é o Rodinei tem mais a ver com o Reinaldo, assim, que é meio folclórico, assim, né? Tanto que acho que o Reinaldo e o Rodinei ali foi um choque, assim, né? No jogo também, pro Reinaldo, né? Mas é um jogador que um jogador que cobre todo mundo, precisa disso no elenco, né? Então, é, e aí eu acho que, né, depois que ele deu assistência, eu escutei claramente a torcida falar isso, né? A torcida gritou: é Igor Gomes, é Igor Gomes. Não sei se eu estou enganado, mas eu escutei isso. Se a torcida cantou é Igor Gomes, cara, é tipo, sabe? É, é aquela briga na relação e aquela reconciliação, entendeu? Porque ninguém duvida que o cara ama o clube e dá o sangue pelo clube. Né? E essa perseguição foi tão grande porque também a gente espera muito do cara, porque o cara é da base, o cara, porra, tem que. É nós, né? Então acho que cantar o nome dele é muito importante pro clube, né? E a gente tá. Lembrando, a gente tá 2 jogos, né? Terminou esse jogo agora, um jogo da final, da grande final. Como o Caleb falou, do jogo mais importante dos últimos 10 anos. Então, a gente se reconciliar com as nossas brigas aqui, no momento, né? É a melhor coisa para poder enfrentar o que a gente tem que enfrentar agora, né? Que ser campeão da Sul-Americana, tá? Então, tá aqui um grande abraço a todos, né? E vamos São Paulo, né? Mais um No Divã do Tricolor. Muito obrigado por ficarem até o final do vídeo. Um grande abraço.